Meus irmãos, a paz seja Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, nesse versículo, ele relata um pouco daquilo que foi a experiência dele com Deus. Nós conhecemos a história de Paulo, sabemos que ele era um homem que perseguia a igreja do Senhor, era um homem, um fariseu, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei na época, e Paulo era muito zeloso naquilo que era o judaísmo. Com isso, à medida que o cristianismo crescia, que a palavra do Senhor era anunciada, o evangelho de Cristo era propagado, Paulo, no seu zelo, ele passou a perseguir a igreja, os servos e servas do Senhor, até que, no caminho de Damasco, ele teve uma grande experiência. Sua vida foi mudada, ele ouviu uma voz, viu uma grande luz, ouviu uma voz, que era a voz do próprio Senhor Jesus, perguntando: Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, o homem que era o perseguidor, ele passa a ser o perseguido, também perseguido, juntamente com a igreja. E ele fala acerca dessa mudança, dessa transformação nesse versículo. Ele diz que ele já foi crucificado com Cristo. E aqui é um ponto bem interessante, irmãos, porque quando nós passamos a viver em novidade de vida, e o deserto ele nos leva a isso, a ter uma nova vida, a ter um novo nascimento, nós somos crucificados com Cristo. O nosso velho homem ele deve morrer. Até tem uma coisa que um pastor muito sábio ele dizia: quem nasce uma vez, morre duas vezes. E quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Uma vez ele falou isso para mim, eu demorei a entender, né? Porque quem nasce uma vez, quem nasce só da mãe, ali o nascimento comum, natural, morre duas vezes. Vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente, a morte da alma. Agora, quem nasce duas vezes, nasce o nascimento comum ali da mãe, né, na maternidade, e nasce em Cristo Jesus, esse só morre uma vez. Não experimentará a segunda morte, que é a morte eterna, que é o inferno. Então, Paulo ele teve essa transformação. E o deserto ele vem para nos crucificar em Cristo, para que o nosso velho homem venha morrer também. E ele diz: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Ele não deixou de ser carne, né? Nós não fomos elevados ao posto de santos, né? Viramos aqui um espírito. Não, vivemos na carne, mas pela fé. É uma novidade de vida. E quando nós olhamos a nossa trajetória no deserto, nós identificamos que a transformação que Deus faz. Eu comentava isso hoje com uma irmã, né, e ela é uma serva do Senhor também, que tem vivido muitas experiências, e ela falava: Alan, se Deus não tivesse transformado a minha vida, se hoje eu não fosse uma outra pessoa, talvez eu não estivesse nem aqui conversando contigo. Eu estaria presa, eu teria feito alguma coisa muito ruim com meu marido, porque eu era aquela mulher barraqueira, aquela que ia atrás, que pagava alguém para poder fazer mal e queria resolver com as minhas próprias mãos, e queria fazer e acontecer, e fazia e acontecia. E eu falei para ela: minha irmã, não era muito diferente não. Se eu soubesse se eu imaginasse alguma coisa, eu acho que como eu sempre falava, né, nas lives, né, eu ia aparecer lá no Cidade Alerta do Datena, né, aquele canal só de notícia de tragédia familiar. E, no entanto, as coisas foram acontecendo, coisas que a gente pensava assim, poxa, a gente via acontecendo na vida das pessoas, no deserto a gente falava: olha, misericórdia, se isso acontecer comigo, olha, eu largo, acabou minha busca, eu não tenho estrutura para isso. E às vezes vai acontecendo, e a gente vai vendo que Deus ele vai nos moldando para suportarmos, para vivermos aquilo, e aquilo serve como algo para nos mudar. E nos muda, irmãos, muda de verdade, muda mesmo. O Senhor ele vai nos libertando de coisas que não tinham que estar dentro de nós. Por isso que a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai tirando. Assim como Paulo era um perseguidor e passou a ser perseguido, foi transformado. O poder do Espírito Santo para transformar o homem, tanto a vida do irmão e da irmã que está buscando, quanto o marido e a esposa que foi embora, é ilimitado. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não temos nada que possamos fazer, nada, porque restauração é graça. É graça maravilhosa, maravilhosa graça, é graça sobre graça. É aquilo que o Senhor vai fazer. Então, assim, essa mudança dentro de Paulo, ele diz:
ele foi crucificado. Aquele velho Paulo, ele teve que morrer. E Deus, ele vai fazendo isso. Agora, o processo do deserto, ele também nos molda e nos prepara para receber a outra pessoa. Porque é aquilo. O que nós faríamos se soubéssemos o que sabemos hoje? Olha, é uma pergunta que muitos estariam presos, né? Como a irmã comentou comigo. Eu acho que eu estaria nessa lista também, dos que estariam presos. Mas quando a pessoa regressar, tendo a informação que nós temos, sabendo de tudo, tendo vivido tudo que vivemos, será que o nosso perdão ele vai ser tão abrangente ao ponto de, na primeira briga que tiver, não chegar e falar: ah, mas tu fez isso, mas tu fez aquilo, tu falou isso, tu falou aquilo. Então, esse preparo, é claro que eu vejo da seguinte forma: eu acho que a gente só vai estar pronto 100% no céu. Ninguém vai ficar pronto 100% na terra. A estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia, ela só vai ser alcançada no céu. Mas eu acho que a restauração ela se torna possível a partir do momento em que o cônjuge ele pode voltar para casa e a gente está naqueles níveis aceitáveis, onde a gente consegue segurar e não soltar uma coisa, e não falar, e não lembrar do passado, não tocar na ferida. É o nível de perdão que você consegue viver, que você consegue se controlar. Então, dentro disso também tem a questão do domínio próprio. Então, Paulo ele fala sobre isso, a necessidade dessa transformação, da morte do velho homem. Será que o seu velho homem morreu? Será que a mulher rixosa, que o homem violento, preguiçoso, a mulher mandona, será que morreu o nosso velho homem? Será que ele tem morrido? Quando nós olhamos para trás, o que éramos e o que somos hoje, será que mudamos? Será que temos permitido essa transformação? Porque a gente vê muitas pessoas preocupadas com a transformação na vida do cônjuge, mas é a nossa transformação, que talvez seja essa sim a mais importante, porque nós que estamos no deserto, e a nossa transformação, o quanto você tem mudado, o quanto que você está disponível para aceitar essa mudança. Será que tu tem lutado? Será que eu tenho lutado contra as mudanças, achando que não preciso? Quando Paulo cai no chão, no caminho de Damasco, o Senhor ele usa para ele uma expressão, fala para ele uma expressão bem interessante. Ele diz assim: duro será para ti recalcitrar contra os agrilhões. A expressão recalcitrar é lutar, se contorcer, se virar, resistir. E os agrilhões era algo que ali era utilizado para poder domar um animal, um cavalo, quando ainda era bem selvagem. Então o Senhor estava dizendo assim: olha, se você quiser agir que nem um bicho, tentar forçar, resistir à minha vontade, o meu querer, se rebelar contra o meu querer, você não vai conseguir, vai ser duro para você, isso vai te ferir. Duro será para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. O teu velho homem vai tentar, mas não vai conseguir, porque o meu poder em você, ele vai te mudar, vai te fazer ser uma nova pessoa. Você será transformado. Esse texto nós vemos lá em Atos, capítulo 9, no versículo 5. Então é isso. Nós não tentamos, às vezes, também sacudir para um lado, para o outro, resistir à transformação. Achamos que não precisamos dela. Não, já estou bom, eu já estou bem, o problema foi do lado de lá, ele que está errado, ela que errou, ele que destruiu a família, foi ela que destruiu tudo. Nós, é a nossa mudança. Será que nós estamos sendo crucificados com Cristo, como diz o texto? Como o texto sugere? Tem que ser crucificado, irmãos. Crucificado. Morrer o nosso velho homem e nascer uma nova pessoa. E não mais viver na carne, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Ele diz: essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. É pela fé. O justo ele viverá pela fé. É a fé que nos faz prosseguir. E acreditar que Deus ele vai restaurar. Porque quando falta fé, acabou, o homem não tem nada. O servo de Deus, a serva do Senhor, no deserto sem fé, olha, tá atravessando o deserto sem cantil, sem capa, sem calçados e sem mapa. Tu não tem fé, tu não tem nada. Tu tá... É uma questão de tempo para você morrer no deserto. Então tem que ter fé. Ah, como eu vou ter fé? A fé vem só de uma forma. Só tem uma maneira de você ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é milagre que vai te fazer ter fé. Milagre não sustenta a fé. Você não tem que ver milagre para poder acreditar. Não. Isso aí é o contrário da fé. Fé vem pelo ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra. É ler a Bíblia, é ter experiências, ouvir a voz de Deus.
seja numa mensagem, seja numa ministração, mas principalmente na sua leitura, no seu devocional com Deus. Quando você abre a palavra de Deus e permite com que o Senhor venha falar ao seu coração através da palavra dele, da Bíblia. E aí a fé vem. Porque sem fé não tem como seguir essa jornada de transformação. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, que uma nova criatura nasça nesse deserto. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.